E aí pessoal, tudo bem? Como vai? Então, esse aqui já é o segundo vídeo, né, da nossa nova proposta, Conversando Comigo, beleza? Pessoal, no primeiro eu falei um pouco sobre religião, agora nesse eu vou falar sobre política. Caramba, se eu estou falando um tema complicado. Primeiro eu falei sobre o consumo de bebida alcoólica pelo evangélico. Tá aqui, ó, vou colocar aqui o linkzinho, tá? Caso você queira ver, é só apertar e lá ver a minha opinião sobre isso, o que nós pensamos sobre isso, tá bom? Agora nós vamos falar sobre política atual do Brasil. Eita, vou entrar no ninho de vespa, vai ser complicado esse aqui. Aí beleza, vamos lá. Então pessoal, nós estamos no final de 2021, como vocês sabem, o ano que vem teremos eleições, né? E a principal eleição de 4 anos é a eleição para presidente. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Hoje nós temos o presidente Jair Bolsonaro e tem várias outras pessoas que querem esse posto de presidente, né? Se fosse a Vila da Folha, é o posto de Hokage. Mas o Hokage ainda faz alguma coisinha a mais pela vila do que os presidentes atuais, né? E vamos lá. Nós temos encabeçando a direita Bolsonaro e encabeçando a esquerda Lula. Apesar que eu não creio que o Bolsonaro não seja tanto de direita assim e o Lula não seja tão de esquerda assim. Mas enfim, cada um está nesse lado aí, né? Então direita Bolsonaro, esquerda Lula. Aqui eu estou levantando a minha mão direita, tá pessoal? Então talvez a câmera esteja invertida, vai aparecer outra coisa. E a imprensa fala muito de uma terceira via, que seria o Ciro Gomes ou o ex-juiz Sérgio Moro. Mas quanto a isso, eu tenho uma opinião diferente. Não existe terceira via. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não, tô brincando. Exatamente, não existe terceira via. Ah, Igor, então existe só o Lula e o Bolsonaro. Não, também não é isso. Vamos lá. Eu vou ver se eu coloco um quadrinho aqui, que é o que eu faço para ficar um pouco mais fácil a explicação. Na verdade, existe hoje direita e esquerda. Existe a primeira via da direita, que é o Jair Bolsonaro, existe a primeira via da esquerda, que é o Lula, né? Agora, existe a segunda via da direita e a segunda via da esquerda. Não existe terceira via. Não é que a pessoa, por exemplo, eu não voto no Bolsonaro, mas eu voto no Lula ou no Sérgio Moro. Não, são personalidades diferentes. Não tem como a pessoa, por exemplo, falar que não quer, é eleitor do Lula e migrar para o Moro. Então, existe uma certa diferença. Existe a segunda via da direita e a segunda via da esquerda. E, a princípio, a segunda via da direita é o ex-juiz Sérgio Moro e a segunda via da esquerda é o Ciro Gomes, tá? Então, vamos entender. Terceira via seria alguém que não votasse em Bolsonaro e não votasse em Lula, votasse nessa terceira opção. E nós sabemos, um eleitor do Bolsonaro, por mais que esteja chateado com ele, não vai votar no Ciro Gomes, mas pode votar no Sérgio Moro. Alguém que não quer votar no Lula, que é de esquerda, não vai votar no Sérgio Moro, mas pode votar no Ciro Gomes. Então não tem como colocar uma terceira via em que não voto em um, não voto em outro, mas eu voto nesse. Não. Hoje, felizmente ou infelizmente, está bem forte a questão de direita e esquerda. O Brasil demorou muito para entender a Guerra Fria. A Guerra Fria já acabou no final dos anos 80 e nós estamos aqui brigando de direita e esquerda hoje, né, em 2021 para 2022. Então aí vem a pergunta, mas por que muitas vezes o Moro fica atacando só o Bolsonaro, não ataca o Lula? Por que o Ciro Gomes está atacando tanto o Lula e está atacando pouco o Bolsonaro e o Moro? Né? E talvez a pessoa não entenda, mas por que está acontecendo isso? Pessoal, é claro. Preste bem atenção. Desde a primeira eleição para presidente em que houve voto popular, né, novamente, lembra que existe um período militar, começa em 64, vai até, se não me engano, 88. Né? Então foi quando colocaram Tancredo Neves, né? Tancredo Neves morreu e assumiu Sarney, mas foi uma eleição indireta. A primeira eleição direta foi do Collor, né? Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello ganhou aquela eleição no segundo turno do Lula, né? Que já era o PT.
De lá para cá, o PT se colocou praticamente em todas as finais. Até em momentos que não houver o segundo turno, ainda assim o PT estava em segundo. Né? Vamos lá. Lula e o PT perderam para o Collor, perderam 2 vezes para o Fernando Henrique Cardoso. Aí vem, Lula ganhou 2 vezes seguida e a Dilma ganhou 2 vezes seguida. Ou seja, era segundo, ficou primeiro. E por último, houve a eleição do Bolsonaro contra o Haddad. O Haddad ficou em segundo. Né? Então, ou seja, de lá para cá o PT tem 4 vitórias em primeiro lugar e 4 derrotas em segundo lugar. Então, assim, é muito, mas é muito provável que se houver o segundo turno, o PT vai estar lá. Querendo ou não, o PT vai estar lá. Tá? E hoje tem uma onda muito forte da direita. Então, é quase fato que quem vai estar lá é alguém da direita para concorrer com o Lula. Eu acho quase impossível dar um segundo turno entre Bolsonaro e Moro, ou dar um segundo turno entre Lula e Ciro Gomes. É mais comum dar Bolsonaro contra Lula, Bolsonaro contra Ciro, ou Moro contra Lula, Moro contra Ciro. É muito mais provável que aconteça isso, tá? É muito difícil os dois daqui ficarem no segundo turno ou os dois daqui ficarem no segundo turno, devido justamente a essa divisão. Aí as pessoas falam assim, então e o Bolsonaro, que na última eleição teve 53, 54% no segundo turno? Opa, ele teve no segundo turno, meu amigo, onde só tinha 2 candidatos, ou votava nele ou votava no outro. De fato, os eleitores do Bolsonaro foi aquela porcentagem que ele ganhou no primeiro turno, que eu vou colocar aqui, ó. Essa foi a porcentagem de pessoas que votaram no Bolsonaro no primeiro turno. Esses aqui, de fato, eram os eleitores do Bolsonaro. No segundo turno, existiram o quê? Bolsonaro contra PT, Bolsonaro contra Haddad. Então, vieram outros eleitores de outros candidatos para votar no Bolsonaro. Mas, de início, era essa porcentagem que eram as pessoas que realmente eram eleitores do Bolsonaro. E alguns deles se perderam, tá? Então vamos lá, por que o Moro ataca o Bolsonaro e não ataca o Lula? É lógico, pessoal. Se o Moro atacar o Lula e as pessoas pararem de votar no Lula, eles não vão votar no Moro, eles vão votar no Ciro Gomes. Então quem vai crescer vai ser o Ciro Gomes, não vai ser o Moro. Isso é claro. O Moro não vai querer atacar o Lula agora no primeiro turno, ele vai querer atacar o Bolsonaro. Porque se ele atacar o Bolsonaro e o Bolsonaro perder percentual, ele vai perder para quem? Para o Moro. Isso é claro. Então o Moro, agora se ele for inteligente realmente, ele vai querer atacar o Bolsonaro. Porque ele sabe que ele vai estar disputando um lugar no segundo turno contra praticamente talvez o PT ou contra o Ciro Gomes. O Bolsonaro também, por mais que ele seja presidente, talvez ele vá atacar uma hora ou outra o Lula. Né? Até porque, por incrível que pareça, existe o Nordeste, em que existe hoje uma grande quantidade de pessoas que votam no Lula ainda, pelo que ele fez pelo Nordeste no passado, mas o Bolsonaro também hoje tem vários eleitores no Nordeste, né? Por causa da finalização da obra de São Francisco, por causa da Bolsa, enfim, que ele dá para as pessoas. Então, possivelmente, o Bolsonaro vai atacar o Ciro, mas por aquela região. Mas ele sabe também, o Lula, mas ele sabe também que a chance é muito maior de o eleitor, tirando o Nordeste, do Lula votar no Ciro Gomes do que votar nele. Então o Bolsonaro também ele vai querer atacar o Moro, porque é dali que ele vai tirar o percentual dele. Assim como o Ciro Gomes também. O Ciro Gomes é meio maluco, é meio louco, né? Então o Ciro Gomes sai atacando todo mundo, né? De cima, baixo, lado. Ele não tem, eu acho, muita visão estratégica da política. Por mais que seja um político que já está há muito tempo aí no mercado, aí no poder, enfim. Mas se o Ciro Gomes realmente quiser ir para o segundo turno, ele não vai ficar atacando Bolsonaro e Moro. Talvez um pouco mais o Moro, talvez pegar um pessoal de centro-esquerda para ele. Mas o Bolsonaro, o Ciro, não adianta o Ciro ficar atacando o Bolsonaro, porque se o Bolsonaro perder percentual, ele vai perder para o Moro. A pessoa vai cair para o Moro ou para alguém do Novo, entendeu? Que é uma terceira via da direita, enfim. Mas não vai vir para ele esses votos, não irá, só o Nordeste talvez pode ir para o Lula.
tá? Então tem essa questão. O Lula também, o Lula vai ficar na dele, porque ele está em primeiro nas pesquisas, né? Vai atacar o Bolsonaro, porque é o outro da direita, mas ele sabe que se atacar muito o Bolsonaro, o Lula corre um risco enorme, né? Se o Lula atacar muito o Bolsonaro perder percentual, ele vai perder para o Moro, e pode ser que o Moro passe o Bolsonaro. E o Lula, eu tenho certeza que ele não quer o Moro no segundo turno contra ele. Ele quer mais o Bolsonaro do que o Moro. Porque se o Moro for para o segundo turno, vai ficar um negócio meio constrangedor pro Lula. Entendeu? Então é esse o jogo da política, meus amigos. Então não fique assim, por que o Moro está atacando o Bolsonaro? Por que o Ciro está atacando o Lula? E eles não estão atacando o outro, da outra chapa? Lógico, eles sabem. O PT é muito provável que já esteja no segundo turno. E é muito provável que tenha alguém da direita no segundo turno. E se o Ciro não crescer nesses últimos meses aí, percentuais, já tem até algumas notícias, né, de alguns membros do PDT querendo que ele já se alie ao PT, né, para que eles possam fazer um conglomerado de esquerda e tal, para que eles possam ganhar. Então é isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essa questão hoje política. Se alguém for falar de terceira via, esquece, isso não existe não, pessoal. Existe a primeira, segunda e terceira via da direita e a primeira, segunda e terceira via da esquerda. Hoje em dia está bem assim, quem é direita vai votar na direita e quem é esquerda vai votar na esquerda. O que pode mudar um pouco é quem é centro, né? Existem pessoas de centro que uma hora vão para a direita e uma hora vão para a esquerda. Existe o cidadão afegão, que está nem aí para isso, direita e esquerda. Ele quer saber se a comida vai estar lá no prato dele, se ele vai ter emprego, como que vai estar o preço do combustível. Então, é isso que nós temos que prestar atenção também, pessoal. Não adianta votar em direita e esquerda somente pela questão ideológica e esquecer justamente o principal, que é a situação econômica. O Brasil está como está hoje porque vota com questão ideológica, né? Não vota em questão de realmente quem entende de mercado, quem pode ajudar, quem pode trabalhar para reverter uma situação. Então pense bem, esquece um pouco sua ideologia, vê o que esses novos candidatos eles têm a oferecer. Esses candidatos a presidente não são os donos de vocês, eles são funcionários, né? Eles são funcionários que nós demos o poder para ele exercer o maior cargo executivo do país, que é de presidente da República. Bolsonaro não é líder de ninguém, Lula não é líder de ninguém, Moro não é líder de ninguém, Ciro Gomes não é líder de ninguém, tá? Então escolha bem, tá? Que isso pode impactar você, seus filhos, seus netos para o futuro. Esqueça a ideologia, veja o que eles podem oferecer para a economia do Brasil e quais são os projetos realmente de poder que eles têm, né? Para que exerçam de fato, né, junto com o Congresso e tudo, que eles consigam realmente tirar o Brasil desse buraco. E se o Brasil está no buraco que está, não foi só por causa de um presidente, tá bom? Então tá bom, pessoal. Muito obrigado por tudo. Valeu.